Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do webmundi.com, o canal que ajuda você a aprender tecnologia. Aqui é o Renato Sanches e esta é a aula 8 do curso de Linux Básico do webmundi.com em parceria com a XP IT Cursos, uma plataforma de ensino completa que irá proporcionar o seu aprendizado de forma rápida e consistente. Acesse o link na descrição e garanta seu desconto exclusivo para acesso à plataforma que irá ser lançada em breve. E além de obter o seu certificado de conclusão, ter acesso à trilha de aprendizagem, material didático, exercícios de fixação e muito mais. Nesta aula, vamos aprender um pouco mais sobre a distribuição Linux Ubuntu, aprendendo sobre a sua interface gráfica e seus recursos básicos. Vale lembrar que se você se interessa por esse assunto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. E vamos para mais esta videoaula. Ok, este é o conteúdo que iremos abordar nesta aula. Falaremos sobre os pré-requisitos de aprendizagem, na sequência aprenderemos mais sobre a tela de login do Ubuntu e depois conheceremos a interface gráfica do sistema operacional e os aplicativos nativos dessa distribuição. Para finalizar, abordaremos a loja de aplicativos e o software updater para atualizações do Ubuntu. Para que seja possível praticar o conteúdo apresentado nesta aula, é importante que você tenha o Oracle VirtualBox instalado em seu PC, bem como uma máquina virtual com o Linux Ubuntu instalado. Em nossas aulas e módulos anteriores, aprendemos conceitos importantes do Linux, bem como efetuamos a criação do laboratório de estudos nas distribuições Ubuntu e Mint. Caso você não tenha assistido este conteúdo, recomendamos que você assista às aulas anteriores para facilitar a sua compreensão e entendimento e para que seja possível praticar o conteúdo desta aula conosco. Então vamos lá. O primeiro recurso que vamos conhecer um pouco mais a fundo é a tela de login do Linux Ubuntu. Esta tela, como vimos em nossas aulas anteriores, é apresentada assim que o sistema é carregado ou iniciado. Logo ao centro temos o nome do usuário e ao clicar sobre o mesmo ou pressionar Enter é solicitada a senha de acesso ao sistema. Aqui cabe um conceito importante: o Linux é multiusuário, ou seja, permite o acesso simultâneo de múltiplos usuários ao computador ou sistema operacional. Em nossas próximas aulas vamos aprender a criar usuários no Linux, mas o importante a saber por hora é que caso eu queira alterar para acessar o Ubuntu com outro usuário, basta clicar no item não listado. Com isso, é aberta uma nova caixa de texto para que seja informado o usuário que será utilizado, e após pressionar Enter, ele irá solicitar a senha deste usuário. Na parte superior da tela tem uma espécie de barra, onde tenho a data e hora do sistema operacional, e no canto superior direito tenho alguns ícones. O primeiro ícone, representado por uma pessoa, são as opções de acessibilidade, como por exemplo, contraste de tela, ampliar texto, teclas de aderência e muito mais. O sistema inclui tecnologias assistivas para dar suporte a usuários com variadas deficiências ou necessidades especiais. Já o segundo conjunto de ícones, mais à direita, permite o acesso ao controle de volumes, verificação do estado de conexão de rede e outras opções como desligar ou reiniciar o computador. Então vamos agora logar no sistema. Repare que após informar o usuário e senha corretamente, a tela inicial ou desktop padrão do Linux é apresentada. Vale lembrar que o desktop environment do Linux Ubuntu é o Unity, e como já vimos em aulas anteriores, diferente do Windows ou do Mac, o Linux você pode alterar o seu desktop environment, que também é conhecido como a interface gráfica do sistema. Agora vamos ter uma visão geral sobre a interface gráfica do usuário no Ubuntu. Vale lembrar que essa interface ou ambiente desktop foi projetado para minimizar as distrações e ajudar a fazer as atividades no sistema operacional. Quando você acessa o Ubuntu, esta é a primeira tela que será apresentada. Na parte de cima desta tela temos a barra superior.
Esta barra oferece acesso às suas janelas e seus aplicativos, bem como a agenda e compromissos, e também as propriedades do sistema, como som, rede e energia. Através do menu Sistema, você pode alterar o volume ou brilho de tela, editar detalhes de conexão ou verificar o status da bateria, bem como sair da sessão, trocar o usuário ou desligar o computador. Podemos também utilizar o recurso de bloquear. Com isso, você pode bloquear a sua tela para evitar que outras pessoas utilizem o computador em seu usuário. E ao bloquear o computador, será necessário informar a senha novamente para poder utilizar o sistema. Na área de trabalho principal, temos o ícone da lixeira e a pasta padrão do usuário, que no meu caso é o Webmundi. Vou aproveitar para alterar o papel de parede do Ubuntu, acessando a pasta Imagens, e vou escolher uma imagem que baixei da internet, clicando com o botão direito do mouse e escolhendo a opção Definir como papel de parede. Com isso, a imagem de fundo da minha área de trabalho é alterada. Outro recurso bastante utilizado no Ubuntu é o Launcher ou lançador, e também conhecido como barra de favoritos, que é esta barra localizada à esquerda da tela, onde temos alguns ícones de aplicativos. Ao clicar nesses ícones, os aplicativos escolhidos são abertos, como por exemplo o navegador web Firefox. Temos também o player de música Rhythmbox, assim como o gerenciador de arquivos ou files do Linux. Repare agora na barra superior que tem o menu Aplicativo, que é localizado ao lado do botão Atividades. Este menu mostra o nome do aplicativo ativo e ao lado do seu ícone fornece acesso rápido às janelas e detalhe do aplicativo ativo, bem como o item para sair. Já o botão Atividades permite que você acesse as janelas e aplicativos, tendo um panorama das aplicações abertas. Este recurso também pode ser acessado através da tecla Super, que em muitos teclados é o ícone do Windows. A partir desse recurso, posso navegar entre as aplicações abertas no Ubuntu. Agora vamos conhecer o menu Aplicativos do Ubuntu. Para isso, clicamos no ícone Mostrar aplicativos no canto inferior esquerdo da tela. Com isso, será aberta uma tela como esta, mostrando os aplicativos de uso frequente. Para mostrar todos os aplicativos instalados no Ubuntu, clicamos na guia Todos e podemos procurar o aplicativo desejado rolando a tela para baixo ou digitando seu nome na caixa de pesquisa. No caso, vou procurar o aplicativo de calculadora, e para entrar no mesmo basta clicar no ícone. Também é possível remover e adicionar programas do Launcher. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o aplicativo desejado e depois escolher a opção Remover dos favoritos. E caso queira incluir algum aplicativo à sua barra de favoritos ao lançador, basta acessar o ícone Mostrar todos os aplicativos, pesquisar a aplicação desejada e clicar com o botão direito Adicionar a favoritos. E também é possível organizar os ícones clicando e arrastando o aplicativo desejado para a posição preferida. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a loja de aplicativos do Ubuntu, ou também conhecido como a Ubuntu Software Center. Para acessar a loja de aplicativos do Ubuntu, basta clicar no ícone em tela em sua barra de favoritos ou acessar o menu de aplicativos e procurar por Ubuntu Software. E esta é a tela da Ubuntu Software. Repare que na barra superior temos 3 botões: Explorar, Instalados e Atualizações. Em atualizações são apresentadas todas as atualizações para os softwares instalados no Ubuntu. Já na seção de instalados são apresentados os programas instalados no sistema operacional, e para removê-los basta clicar no botão remover. Em meu caso, vou desinstalar o software Solitaire, que é um joguinho de cartas que vem com o Ubuntu. Para isso, clico no botão remover e nesta tela em remover novamente. Com isso, será solicitada a senha e ao confirmar, o aplicativo é removido. Já para instalar aplicativos, clico na guia Explorar e vou instalar, por exemplo, uma sugestão do editor, que é o reprodutor de vídeo VLC. Para isso, clico no aplicativo e depois clico no botão Instalar.
Caso seja solicitada a senha, informe-a e clique no botão Autenticação. E com isso, o aplicativo é instalado. Após instalação, basta acessar a área de aplicativos do Ubuntu e acessar o programa instalado. Para procurar um software na loja de aplicativos, basta clicar no item lupa, no canto superior esquerdo da tela e digitar o programa desejado. Em meu caso, irei colocar Visual Studio Code, que é um software utilizado para desenvolvimento de software. E aqui é o mesmo procedimento apresentado anteriormente para o VLC. Basta clicar no botão instalar e após instalação, procurar o programa para executá-lo. E para remover, basta clicar no botão remover. Outra forma de instalar e remover programas no Linux é através do terminal ou linha de comando. Iremos aprender isso em nossas próximas videoaulas. Agora vamos conhecer o Software Updater do Ubuntu, ou também conhecido como atualizador de programas. Em vários sistemas operacionais Linux, o programa Software Updater atualiza os softwares instalados e seus pacotes associados com importantes atualizações de softwares para segurança ou patches recomendados. Para acessar o Software Updater, clicamos na área de aplicativos do Ubuntu e procuramos o Software Updater. Com isso, o software será aberto e irá procurar atualizações para o sistema operacional. Este processo pode demorar um pouco dependendo da velocidade do seu computador e das atualizações que devem ser baixadas. Após isso, será aberta uma tela como esta mostrando os programas do Ubuntu que possuem atualizações disponíveis. E para prosseguir, clicamos no botão Instalar agora. Em seguida, será aberta uma janela como esta, baixando os pacotes de atualização e efetuando a sua instalação. O processo também pode ser um pouco demorado, dependendo da quantidade de programas a serem atualizados. E após a atualização de todos os programas listados, será apresentada uma tela como esta. E para continuar, clico no botão OK. Com isso, seu sistema operacional está atualizado e mais estável com relação a falhas ou brechas de segurança. Por isso, é recomendável que frequentemente você atualize os programas do Ubuntu, assim como os softwares instalados que explicamos no processo anterior. Caso tenha dúvidas sobre este assunto, acesse nossas comunidades colaborativas através de nossos grupos no Facebook. Esses espaços criados pelo webmundi.com proporcionam o fornecimento de mais detalhes sobre dúvidas e a possibilidade de esclarecimento por nós e outros integrantes da comunidade. Por isso, escolha o tema de sua preferência e participe nos nossos grupos. Os endereços estão em tela e na descrição deste vídeo. Em nossa próxima videoaula, vamos aprender os fundamentos e recursos básicos do Linux Mint, uma outra distribuição Linux que é muito popular e muito utilizada em desktop e usuários finais. Parabéns! Fico muito feliz em ver você aqui em nosso canal. Espero que este conteúdo tenha lhe ajudado de alguma forma no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Caso tenha alguma dificuldade, nos envie uma mensagem que será um prazer em lhe ajudar. Te convido a conhecer outros vídeos do canal e a visitar o site webmundi.com para conhecer outras dicas e tutoriais de tecnologia. No mais, agradeço a sua companhia, um grande abraço e até o próximo vídeo.